Boa noite! Dia 21 de agosto de 2024, programa Conexão Armênia, número 131. Nós vamos começar o programa de hoje voltando muito ali no tempo. Um instrumento musical que talvez você nunca tenha visto, chamado tar, T-A-R. É um instrumento de corda datado do século 8 a.C., é um instrumento típico armênio desde a era de Urartu. Esse instrumento foi adaptado de 6 cordas para 11. Hoje em dia, ele é um instrumentinho assim redondo, que você, ao tocar, tem que ter toda uma habilidade, porque ele é tocado meio que chacoalhado para criar vibrações entre as cordas. Então, conheçam hoje este lindo instrumento milenar. E quem falar para mim que a Armênia não tem história, tá aí a prova. Que faz a gente viajar? Eu juro que sento no tapete e vou para o Oriente. Mas, falando em tapete, essa semana em Yerevan teve um festival que acontece todos os anos nessa época, chamado Daraz Fest. Daraz é a roupa típica armênia. E eles fazem uma vez por ano um grande desfile pelas ruas de Yerevan com essas roupas típicas armênias. Só que isso adaptado à moda de hoje. Então, são aquelas vestimentas milenares com um toque e sabor de pistas de moda. Esses desfiles fashion, nem sempre a gente usaria essas roupas no nosso dia a dia. Então, aqui vai uma opção adaptada do estilo armênio para as passarelas. Vejam só como foi este Daraz Fest.
Mas essa semana nós também tivemos algumas festividades tradicionais típicas da Armênia, principalmente relacionadas com a nossa igreja. Dia 15 de agosto, no mundo inteiro se celebra a Assunção de Maria. E também a Igreja Armênia realiza nessa data a bênção das uvas. Por quê? Tradicionalmente, essa é a época que se inicia a colheita lá na Armênia. Então, todo agricultor leva o primeiro pedaço, a primeira parte da sua colheita para que a igreja abençoe, para que seja feita uma oração e eles distribuem. Aqui em São Paulo, nós também tivemos a bênção das uvas na Igreja Apostólica Armênia, que foi uma cerimônia muito bonita e contou também com a presença do ator Stepan Nersessian. Para quem não sabe, ele é armênio. Foi muito bonito. Vamos ver um pouquinho sobre a bênção das uvas. Dia 15 de agosto, celebramos a festa da Transfiguração, a quarta entre as 5 grandes solenidades do calendário armênio. Em todas as igrejas armênias do mundo foi realizado um serviço festivo, marcado por orações e reflexões profundas. Fiéis compartilharam histórias e renovaram lembranças sagradas. Este dia é uma oportunidade preciosa para fortalecer a fé e renovar nossa comunhão espiritual com Deus. Segundo a tradição sagrada sobre a vida da Mãe de Deus, Maria, após a ascensão de Cristo, ela viveu em Jerusalém, sob a proteção do arcanjo São Gabriel. Mãe da santidade e vela da bela-aventurança, templo da alegria e cidade da realeza, chegou o momento de sua partida deste mundo para Deus. 12 anos após a ascensão de Cristo, o arcanjo Gabriel, o mesmo que anunciou a sua concepção, vem novamente com uma mensagem divina. A hora chegou. Os apóstolos se reúnem em Jerusalém para se despedir da Mãe de Deus. Ela é sepultada em uma caverna, mas logo o túmulo é aberto para que o apóstolo Bartolomeu, que havia chegado atrasado, também pudesse prestar sua homenagem. Ao encontrarem o túmulo vazio, os apóstolos compreendem que a vontade do Senhor se cumpriu. A Mãe de Deus foi elevada ao céu, junto de seu Filho. Conforme seu desejo, ela é sepultada no vale de Getsemane. Antes de partir, a Virgem Santa entrega aos apóstolos um ícone milagroso, não feito por mãos humanas, gravado sobre uma tábua, e pede ao Senhor que ele seja fonte de bênçãos e cura para os homens. Segundo a tradição, esse ícone é levado à Armênia por Bartolomeu. Mais tarde, no local onde ele é guardado, é construída a Igreja da Santa Mãe de Deus, um convento e um monastério espiritual, onde o ícone permanece até hoje. Neste dia de festa, é oferecida a gratidão a Deus pelos frutos dos campos e dos vinhedos em sua primeira parte da colheita. Em seguida, com orações solenes, busca-se a bênção divina sobre os frutos apresentados no templo. Aproveitando que a gente está numa onda religiosa, Gabi Chofakian hoje vai compartilhar com vocês algumas coisas que ela está aprendendo sobre a Igreja Armênia. Olha só o que essa menina, jovem, bonita, articulada, tem para ensinar para vocês sobre a nossa religião. Você sabia que em algumas missas existe uma cortina que abre e fecha diversas vezes durante a celebração? Parece até mágico, mas na Igreja Armênia isso acontece até hoje e tem um significado super profundo. Quando ela se fecha, é como se o céu estivesse se recolhendo. Esse é o momento mais sagrado da missa, quando o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. E todo esse mistério acontece em silêncio e oculto aos olhos humanos. O invisível se encontra com o visível e o humano com o divino. A cortina nesse momento representa um véu simbólico que separa o céu da terra. Lembrando que nem tudo pode ser revelado de uma só vez. E as cortinas só se abrem no momento da comunhão, quando Cristo se faz presente, como se fosse o céu se abrindo para todo mundo. É um momento muito especial.
E não é só a cortina que fala. Até as vestes dos padres carregam um monte de significado. Capas bordadas, pedras coloridas, coroas, tudo isso porque naquele momento o padre representa a realeza de Cristo e a beleza do céu. Cada detalhe de uma missa armênia reforça a grandeza daquele momento. Ah, e outro costume da igreja armênia, as mulheres só podem receber a bênção da comunhão se elas estiverem com um véu na cabeça. Esse é um gesto que expressa reverência e humildade, além de simbolizar pureza e respeito. É muito bonito tudo, os costumes são muito bonitos e na missa armênia o mais bonito é que até o silêncio fala. Cada símbolo tem um significado e nos convida a enxergar sempre o invisível. Espero que vocês tenham gostado de mais uma curiosidade armênia que eu trouxe aqui. Beijo, até mais! Sempre que o programa Conexão Armênia faz aniversário, eu converso com Deus e peço para Ele me mostrar qual será o novo caminho que o programa seguirá durante essa jornada do ano que vem. O programa Conexão Armênia fez 5 anos e nesta nova etapa eu percebo que nós estamos descobrindo muitos novos talentos, jovens artistas armênios, tanto no Brasil como lá fora. Provavelmente vocês vão ver que aí, por esse ano que passa, a gente vai mostrar vários deles para vocês. Me deparei com este jovem talento, Gustavo Assarian, um rapaz que a gente nunca ouviu falar, que mora em Porto Alegre e hoje será entrevistado pelo Denis. Gustavo Assarian está concorrendo a um grande prêmio aqui no Brasil chamado Prêmio Pipa. É uma referência no mundo dos artistas plásticos. Assim que acabar o programa, não deixa passar, não deixa para depois, não deixa para amanhã, vai lá no site www.premiopipa.com e dá o seu voto. Ele passou do primeiro turno para o segundo, isso significa que ele tem grandes chances, mas ele precisa estar no primeiro ou no segundo lugar para vencer. Gustavo usa a sua arte como uma forma de terapia. Antes de mais nada, terapia própria e depois terapia para os outros. Dessa vez a gente está com um colega, um irmão armênio do Rio Grande do Sul. Não é comum a gente falar do pessoal lá do Sul, mas estamos aqui com o Gustavo Assarian. Gustavo, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Gustavo, obrigado pela presença. E antes de mais nada, vamos falar para o pessoal quem é o Gustavo, de onde ele veio, o que que ele fez, o que que ele faz. Certo. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, a disponibilidade. É, Meu nome é Gustavo Assarian, eu sou um artista visual, nascido na cidade de Porto Alegre. Eu também sou professor de artes. Eu cresci em uma cidade bem pequenininha aqui do Rio Grande do Sul, chamada Encruzilhada do Sul. O meu interesse, por arte, se manifestou desde muito cedo. Eu era uma criança muito obsessiva, assim, por desenho, por arte, e meus pais perceberam isso e sempre me estimularam, né? Viram desde cedo essa veia artística. Eu comecei a fazer aula de desenho desde os meus 7 anos, com uma pessoa maravilhosa, um professor muito querido, que foi como um segundo pai para mim e que eu perdi recentemente. Em relação à minha descendência, eu acho interessante mencionar. Eu tenho descendência armênia por parte de pai. A família da minha mãe é negra e a família do meu pai tem descendência armênia, então eu sou uma mistura bem brasileira, né? Os meus avós, pais do meu pai, vieram pro Brasil na década de 20, na década de 40. Meu avô veio em 1929, se eu não me engano, e a minha avó em 1948. Eles casaram em São Paulo, na igreja armênia São Jorge, e vieram para Porto Alegre. Antes do casamento, a minha avó morava em São Paulo e o meu avô já morava em Porto Alegre. Ele tinha uma fábrica de bonés que durou mais um tempinho, assim, né? Depois com os descendentes, com meu pai, com os meus tios, mas depois se extinguiu. Eu tenho investigado assim mais sobre a minha ancestralidade, tenho feito mais perguntas, né? Indagado mais o meu pai, ele fala armênio ainda fluente. Eu sei nada, assim, praticamente. Uma palavrinha ou outra, mas não posso dizer que eu sei.
E em relação aos meus trabalhos, é, eu uso a linguagem do desenho e da pintura como uma forma de guardar memórias e para dar destino a traumas, a situações de crise que eu vivi. Essa produção, essa intenção, ela nasce com uma urgência de tentar lidar e controlar situações que fogem do meu controle. Cada trabalho meu, ele parte de uma situação de crise, né? E eu exploro no papel, na tela ou em qualquer superfície que eu trabalhe as potencialidades dessas situações, né? E eu contraponho, de certa forma, violências com uma forma muito delicada de trabalhar, né? É uma forma de responder às armas e às pedras com flores. Eu participei de uma série de exposições, pelas minhas contas, umas 25, talvez. Caramba! Participei de exposições aqui em Porto Alegre, participei de uma exposição que foi muito importante, assim, para mim, no Sesc Belenzinho, em São Paulo, depois ela foi para o Rio de Janeiro. Agora, por último, eu estava participando de uma exposição na Pinacoteca, no Ceará. Gustavo, seu nome apareceu no radar do Conexão porque você vai estar participando de um concurso artístico, o Pipa 2025. Você pode E falar um pouco desse concurso e qual é a sua participação nele? eu confesso que eu levei um choque quando eu soube da notícia, porque esse é um prêmio que os artistas não podem se inscrever. São indicações, né? Então eu fui indicado e eu estava trabalhando no momento e acabei levando um susto, assim, porque é um dos principais reconhecimentos da arte contemporânea no Brasil. Esse prêmio ele foi criado em 2010 para ser o prêmio mais relevante de artes visuais no Brasil. Então, ele foi criado pelo Instituto Pipa, com o objetivo de apoiar, de documentar, promover também a arte contemporânea. Eles promovem podcasts, vídeo entrevistas, eles apoiam projetos e comissionamentos, é bem interessante. Para quem tem interesse, eu acho que vale a pena dar uma conferida na página oficial, né, do Prêmio Pipa. Eles premiam todo ano cerca de 6 artistas, né? 4 eles são escolhidos por um júri e os outros 2 são escolhidos por voto popular. Atualmente eu estou concorrendo na categoria do Pipa Online, que depende desses votos populares. Então, os 2 artistas com mais votos receberão o prêmio em dinheiro. Mas só a indicação é uma grandíssima coisa. Porque pela questão assim, do reconhecimento, pelo fato de que nós ficamos com uma página dentro do site do Prêmio Pipa, né? Então ele serve como portfólio também. Meu nome é Gustavo Sarian, eu tenho 32 anos, eu sou um artista visual e professor nascido na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho graduação em bacharelado e licenciatura em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente eu faço mestrado em poéticas visuais na mesma instituição. A minha produção poética ela é em desenho e pintura, a minha pesquisa é também autobiográfica. Eu penso sobre como a crise e o trauma abalam estruturas internas e coletivas, mas também como elas abrem brechas para novas formas de perceber e sentir. Quando eu utilizo as minhas memórias traumáticas como propulsoras do trabalho, eu busco ressignificar de forma consciente o sofrimento através da minha linguagem poética, tratando essas memórias não apenas como vestígios de destruição, mas principalmente como matéria de criação e possibilidade de transformação. Eu sou movido por um sentimento de urgência inicialmente, mas não em termos de fazer um registro visual rápido. É uma necessidade de querer dominar situações indomáveis e ter tempo e espaço para elaborar o que me atravessa. Ainda que momentos imprevistos não possam ser controlados, a minha percepção sobre eles e o que eu faço na minha produção pode.
Um dos trabalhos que eu trago para o Prêmio Pipa é o Indiscutivelmente, uma pintura mural feita dentro de um projeto chamado Ling Apresenta e realizado dentro do Instituto Ling em Porto Alegre. Esse trabalho partiu de uma situação violenta que eu vivi anos antes da feitura desse projeto. Meu testemunho visual também é denúncia. Eu proponho um enfrentamento direto com aquilo que muitas vezes é reprimido e silenciado. É um chamado à responsabilidade e à escuta. É reivindicar espaço para memórias que incomodam e corpos que foram e são historicamente atravessados pela dor, para que eles sejam reconhecidos e que ganhem contorno, presença e voz. A minha prática ela é detalhada, organizada e bem sistematizada. Por meio de um processo de reavivamento de memórias, eu faço um planejamento dividido em etapas que norteiam a produção. Com lápis ou pincel na mão, eu não sou nem um pouco econômico. Eu sobreponho muitas camadas de diferentes cinzas, pretos e intensidades variadas. O gesto da minha mão é rigorosamente controlado, mas também é delicado e amoroso, o que me permite revelar pacientemente e com detalhamento aquilo que eu necessito. Eu acho que esse depósito constante e insistente de matéria sobre um suporte, ele me permite preencher melhor as figuras e torná-las mais presentes. Depois de cerca de 3 meses na parede, esse projeto do Ling, ele é apagado. Esse mural é apagado para dar vez a outro artista. Eu iniciei o trabalho já me despedindo e criei uma ação para esse processo de apagamento e chamei ele de processo de apaziguamento de memórias. E nessa primeira fase concorreram 75 artistas. Agora, no Pipa Online, são 69. Desculpa, acho que na primeira fase foram 73. Agora, na segunda do Pipa Online, são 69. Aí teve o primeiro turno, eu fui aprovado no primeiro turno, eu precisava ter no mínimo 500 votos. Eu fiquei com 709, se eu não me engano. E agora o segundo turno, 26 artistas alcançaram, né, essa quantidade mínima de 500 votos. E espero conseguir tirar um dos primeiros lugares, né? Tô fazendo campanha de votação nesse momento. Tô me sentindo um vereador. E o Conexão tá entrando nessa com você, vamos te apoiar sim. Agradeço Inclusive, muito. isso do portfólio, para quem visitar o site, a Vartinha vai colocar. Se ela não colocar aqui no rodapé da reportagem, ela vai colocar nos comentários do vídeo. Esse painel ele foi pintado em um centro cultural Hum, aqui em Porto Alegre chamado Instituto Ling. Esse centro cultural ele tem um projeto que chama Ling Apresenta, em que ele chama artistas de diferentes regiões do país para fazer uma intervenção naquela parede. Depois de cerca de 3 meses, o trabalho é completamente apagado caramba. e um outro artista faz um trabalho em cima. Então, eu estou concorrendo, ao prêmio não apenas por este trabalho, mas pelo conjunto, Da da obra. obra, assim, pelo conjunto dos Ah, meus trabalhos, né? Por esse entendi. histórico. Esse trabalho especificamente ele surgiu a partir de uma situação de violência que eu sofri, e que gerou um boletim de ocorrência, né? E foi uma situação que demorou um tempo para que eu conseguisse trabalhar, plasticamente, né, falando. E quando eu fui convidado para participar desse projeto, eu decidi que essa situação acho que se encaixaria perfeitamente, né, dentro daquele cenário. E produzir ali daquela forma, mas para o momento do apagamento, eu pedi que eu fizesse o apagamento, né? E não deixasse para o pessoal da instituição, porque eu queria que esse apagamento do meu trabalho, ele fizesse parte também do trabalho, né? Eu fiz um ensaio desse apagamento, eu fiz uma série de etapas, porque quando eu vou fazer um trabalho, quando eu vou fazer um desenho, uma pintura, eu sigo uma série de etapas, é uma coisa bem sistematizada, assim, né? Eu chamo de processo de reavivamento de memórias. Então eu faço esboços, eu faço fotos, eu escrevo sobre isso. E aí, no momento do apagamento, eu decidi fazer um processo
inverso complementar, né? E ao fazer esse apagamento, uma das etapas finais foi fazer um apagamento do boletim de ocorrência com uma camada de tinta. Eu tinha grifado algumas partes, grifado não, eu tinha escondido algumas partes com dados sensíveis, né, meus e de outras pessoas envolvidas. Só que quando eu passei a tinta por cima do boletim, as informações que eu tinha escondido, elas vieram à tona. Teve uma reação química e tudo que eu tinha tido trabalho para esconder, apareceu mais. Então, era como se o trabalho tivesse falando comigo, né? E me dizendo que as denúncias, né? As violências e essas memórias não podem ser apagadas. E esse trabalho, ele foi um marco, assim, na minha produção. E foi um ponto de partida para o resto dos meus trabalhos que eu segui fazendo durante o mestrado. Esse foi o primeiro, né? Então, eu acho que, que é Que isso. legal. Recentemente eu fiz eu participei de um projeto de revitalização de um bairro, que foi o bairro mais afetado, um dos, talvez, o bairro mais afetado na enchente, né? Em Sim. Porto Alegre. E aí eu pintei um muro de 7 metros, tem ali no site do Prêmio Pipa, e foi o primeiro trabalho no qual eu inseri um fundo, né? Porque, em geral, os meus trabalhos sempre têm um fundo branco, também como forma de enfatizar essa questão do vazio, da insegurança ali das figuras, né? E dessa falta de proteção e de amparo. Mas nesse muro que eu pintei, eu fiz uma série de telhadinhos e coloquei uma das minhas amigas que foi gravemente afetada pela enchente caminhando sobre esses telhados, né? E como uma forma também de manter uma parte dessa memória para a comunidade ali da região, né? Porque a memória coletiva a gente sabe que é muito curta. É quando a Uhum. gente não tem esses marcos, esses lugares de memória mesmo, como fala um historiador que eu gosto muito, Pierre Nora, é, a gente tende a esquecer, né? Em lugares de memória a gente pode pensar também no monumento do genocídio armênio, né? É Sim. um lugar de memória. O Gustavo, nos últimos tempos eu tenho visto muitos jovens artistas armênios, estamos na Conexão Armênia, jovens artistas armênios aparecerem. Não, pode ser que um ou outro tenha mais visibilidade, mas estão aparecendo, estão se destacando em alguns segmentos. Alguns já fizeram exposição, outros apresentações bonitas. Alguns já tem um garoto que tem dado aula de arte aqui em São Paulo e sempre sempre não, mas alguns deles colocam a temática armênia, outros não. É artista. Arte é arte, cada um escolhe qual que vai ser o seu viés. É essa questão, né? Essa presença de mais jovens aparecendo, se destacando. Para você, o que que se dá de sugestão para jovens que estão buscando na arte uma forma de se expressar? Eu acho que assim, primeiro a gente precisa ter a consciência de que o nosso meio ele é difícil. Ser artista é um exercício de resistência, Uhum. resiliência. A gente vive uma sociedade muito acelerada, assim, que demanda produção constante. E isso tende por vezes a esvaziar o processo artístico, né? Mas eu diria assim, para que nunca subestimem a potência das próprias experiências, das próprias vivências, tudo que nós somos, assim, a nossa história, a nossa cultura, as nossas memórias boas e ruins, porque tudo pode ser combustível para arte. A gente precisa também evitar de cair em certas fórmulas, modismos, assim, né? E tentar pensar no que vale realmente pra gente. Eu convido a
todos para conhecerem o meu trabalho, para me seguirem nas redes sociais e também acompanharem os outros artistas que estão no Prêmio Pipa, né? Eu peço o apoio de vocês para que me ajudem a realizar esse sonho. Por enquanto, eu estou em 6º lugar na votação. Então, se os telespectadores, especialmente a comunidade armênia, pudesse unir nesse momento e me dar esse apoio, poderia mudar a minha vida. E quem sabe no futuro próximo eu poderia realizar um outro sonho, né? Que seria de levar o meu pai para a Armênia, que é um sonho que eu sempre tive desde muito pequenininho, né? Lembrando também que a votação iniciou hoje, à meia-noite, e vai até o dia 24 de agosto, até às 11h59 da noite. Mas não deixem para votar no último minuto. E eu tenho esperanças que ainda vou levar o Gustavo para a Armênia para fazer terapia com as crianças de Artsakh. Fiquem de olho no programa, vocês não sabem do que eu sou capaz. Vocês para darem um giro pela Armênia. Mais um rapaz brasileiro, armênio do Brasil, que estava lá visitando Kaique. Kaique vai levar vocês hoje para fazer um giro no Mercadão de Yerevan. Esse mercado é mais conhecido como Mercado do Gum, que é o mercado das frutas secas, de temperos, tem todas as especiarias, muitas bebidas típicas da Armênia lá para você provar, e de verdade eles fazem você experimentar de tudo. Então vamos ver como foi o passeio do Kaique pelo Mercadão Gum de Yerevan. Bom, estamos aqui no Gum Supermarket, localizado no centro da Armênia. Vamos provar um basturma, provar talvez algumas outras comidinhas locais bem famosas. Tentar fazer um vídeo com o pessoal e vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Um abraço para Conexão Armênia. Uma loja de sujuk bem gostosa aqui. Sujuk e basturma. Vou conversar com o pessoal e ver como que eles fazem, como é que é feito todo o processo. Vamos que senk. Tu novek? Yes, Atom Kamalyan'ın եմ, ծնված 1957 Եվ երբ եք սկսել ձեր խանութը? Շուրջ 10 տարի սկսել ենք մենք արտադրել 22 տարի վաճառում ենք։ Շատ լավ։ Արդեն միասին էիք? Հա, 73 թվականից ամուսններ ենք, իմ կնոջս հետ աշխատում ենք։ Մեծ աշխատում։ Շատ լավ ապրեք ձեզի։ Այո, ինչպես եք սարքում ձեր բաստրման? Միսը գնում ենք շուկայից, հարմիս։ Շատ լավ։ Դի վրա մի կտոր միս կա թուշակոշում, որ մեջ ջիլ չկա, յուղ չկա։ Ցույց տվեք մեզ, որ ասենք հայա։ Միսը ընկեր հարմիսը վերցնում ենք, մոտավորապես այս հասցությամբ ունի միսը, որ աղ ենք տնում, 10-12 աղ մեջ ամունում, աղից հանում ենք, լվացնում ենք, դնում ենք պրես։ Երկու պրես տականում, հանում ենք պրեսից հետո նորից ֆրստում ենք, մի օր ենք թողում պրեսը, հանում ենք, նորից լվացնում ենք, կախնում չորանում։ 2-3 օր շտեղում է չորանալը, նորից չամանը պատրաստում ենք, յավի ես տեղած պատրաստում ենք, դնում ենք չամանի մեջ ջրալի,
Ջիկ չաման։ այո, Երկու երեք օր մնում է չամանի մեջ, չամանը պնդանում է, համը քաշմա եւ համը քաշմա իսու մեջ։ Դու կախում եք չորանում։ Չորանում է 3 օր 4 օր։ 3-4 օր։ Նորից 3-4 օր չորանում։ Պրոցեսը տևում է 20-22 մի քիչ երկար է ուրեմն process-ը։ մի 22 օր Այո, տևում։ ապրեք, 20-22 օր։ կարևոր գործն է։ Շատ լավ, ապրեք։ Ուրեմն շնորհակալ եմ շատ ձեզի։ Հաջողություն։ Այո։ Ամինը Ես նրանք տարբեր չերեր են, ծիրանա, պերսինա, դերցա, կանզա, մեջը պոպոկա, մեղերա, համեմունքա, ծիրանի կուտա, դթունի կուտա, շեմուշկայա, մեղերով, համեմունքով սարդացա։ Ոչմա հայկական Ռաֆայելով։ հայկական Ռաֆայել։ Կունքն է գրած է, հայկական չերեր։ Եվ այս մեկը ինչքան է։ Մեկը 1000 դրամ։ 1000 դրամ է։ Շատ լավ։ Կվերցնենք ուրեմն իսկ։ Mas agora, vamos falar de coisa séria. Então, alguns de vocês talvez não saibam, outros talvez tenham visto, que na última semana rolou aí no mundo geopolítico um acordo, mais um desses acordos intermediados pelo Trump. Trump quis juntar as lideranças do Azerbaijão e da Armênia para estabelecer um tratado de paz. Claro que os Estados Unidos sempre ia sair ganhando algo com isso, ninguém se mete na casa do outro se ele não tiver uma colher para roubar, mas de qualquer maneira eu não sou especialista para falar sobre isso e por isso eu vou trazer aqui o professor de geopolítica, o Nick Tamjan, que com certeza vai poder dar para vocês um resumo, um apanhado das implicações deste tratado, o que vai acontecer, o que eles querem que aconteça e o que a gente pode esperar de tudo isso. Professor Onik, explica para nós o que é este tratado de paz. Olá, amigas e amigos do Conexão Armênia. Desde 1988, a população armênia de Nagorno-Karabakh luta pela sua autodeterminação. Naquele ano, ainda sob domínio soviético, essa população começou a sofrer ataques sistemáticos das forças azerbaijanas tentando expulsar centenas de milhares de armênios daquela região. Região essa, historicamente armênia, ocupada pelos armênios há mais de 2000 anos, e que os azerbaijanos reivindicavam como sua, dizendo que ela passou a fazer parte do Azerbaijão soviético. Porém, a população armênia daquela região já havia decidido pela autodeterminação, e lutando uma guerra até 1994, os armênios conquistaram a sua liberdade e declararam a República de Nagorno-Karabakh, a República de Artsakh. Essa república sempre sofreu com os ataques azerbaijanos. O Azerbaijão jamais respeitou as designações do Grupo de Minsk, formado por Rússia, Estados Unidos e França, tentando levar a paz a essas localidades. O Azerbaijão sempre atacou as fronteiras, inclusive a população civil, vitimando centenas de soldados armênios e da população que habitava as cidades daquela região. Em 2020, através de uma ofensiva militar gigantesca, o Azerbaijão, com apoio da Turquia e de Israel, atacou violentamente a região de Nagorno-Karabakh. Foram 44 dias de conflito, 44 dias de um ataque absurdo que ocasionou centenas de mortes do lado armênio, levando então o governo daquela região de Nagorno-Karabakh a capitular e iniciar-se assim uma pressão gigantesca contra a população daquela região. Nagorno-Karabakh cercada, sem nenhum tipo de situação favorável, tinha dificuldades inclusive do seu abastecimento. Isso vai ficando pior porque entre 2022 e 2023, o governo azerbaijano tomou o corredor de Lachin, que era a única região que ligava a Armênia ao Nagorno-Karabakh. E essa região era o corredor mais importante,
Portanto, começaram a faltar remédios, começaram a faltar alimentos e começou a faltar energia em Nagorno-Karabakh. O governo azerbaijano estava asfixiando a população daquela região. Isso não terminou bem. Como vocês lembram muito bem, em 2023, uma nova ofensiva militar fez com que centenas de milhares de armênios fugissem daquela região. Ou melhor, toda a população armênia de Nagorno-Karabakh saiu daquela área, se refugiando na Armênia, deixando aquela região histórica e foram basicamente vítimas de um processo de limpeza étnica. Limpeza étnica que não leva em conta nem o patrimônio cultural e histórico que a ofensiva acabou destruindo nessa região. O Azerbaijão retomou o controle total daquela área. O governo de Baku oferece um tipo de reintegração depois que todos os habitantes azerbaijanos voltarem para aquela área, os armênios também podem voltar. Mas isso não existe garantia, nada. E pior, você sabe, como nós temos essa armenofobia no Azerbaijão, automaticamente isso geraria um problema histórico, um problema grave. A situação se agravou nos últimos tempos porque surgiu um outro tema, um tema que assusta e nos leva a preocupação cada vez maior, que é o chamado Corredor de Zangezur. O Corredor de Zangezur é uma área do território armênio que faz fronteira com o Irã. Essa fronteira com o Irã ela é muito estratégica, porque o Irã é um dos principais parceiros econômicos e políticos da Armênia. O que aconteceu a partir daí? Nesse corredor de Zangezur, pressões do Azerbaijão e da Turquia queriam internacionalizar essa área, queriam tomar essa região da Armênia, gerando então tensões gravíssimas, obrigando a Armênia a ir para negociações extremamente desfavoráveis. Isso não terminou. Infelizmente, é só o começo do problema. O corredor de Zangezur, cobiçado pelos azeris, fazendo então com que houvesse uma ligação natural entre a Turquia e o Azerbaijão, é estratégico para eles e abriria as portas da Turquia para toda a Ásia Central. Esse pequeno pedaço do território armênio é tão importante para os azeris que eles fizeram pressões, inclusive junto aos Estados Unidos. Foi por isso, então, que no dia 8 de agosto passado, o presidente Donald Trump recebeu no Salão Oval o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, e o presidente do Azerbaijão, Aliyev, para traçar um plano e que essa região possa ser compartilhada entre os países. Mais uma vez, a Armênia está cedendo espaço aos seus algozes. Mais uma vez, a Armênia está cedendo território. Apesar que a região continuará sob a administração armênia, mas esse corredor de Zangezur será administrado pelos Estados Unidos durante 99 anos, gerando então um grave problema geopolítico, porque nós teremos a presença de empresas americanas justamente na fronteira com o Irã. Nós teremos presença de empresas americanas, administradoras de estradas e ferrovias, justamente numa antiga área de influência russa. Hoje nós sabemos, a Rússia está dedicada principalmente a solucionar o conflito ucraniano e, portanto, ela tem esse jogo dúbio, nesta área do Cáucaso. Mas é muito importante lembrar que os interesses da Rússia nessa área estão sendo esgotados e automaticamente quem se preocupa com isso é o Irã. O Irã sabe muito bem que o Azerbaijão é um aliado de Israel e que Israel pode estabelecer no Azerbaijão uma cabeça de ponte ou algo parecido para no futuro tentar mais uma vez agressões contra o território iraniano. Essa situação vem se perpetrando e nos últimos meses, com a possibilidade desse acordo aparecer, mais se fala ainda sobre a perda da autonomia armênia. Mesmo porque o acordo assinado no dia 8 é um acordo muito fraco, muito frágil para os interesses da Armênia. Não fala sobre Nagorno-Karabakh, não fala sobre os prisioneiros armênios que estão nos tribunais azeris sendo julgados de forma parcial, não fala principalmente sobre as fronteiras da Armênia, onde ainda existem escaramuças sim, onde soldados azerbaijanos não respeitam as fronteiras da Armênia. E por isso mesmo nós precisamos ficar atentos.
Para a geopolítica regional, isso é gravíssimo. O Irã está muito preocupado, porque o Irã, junto com a Rússia e com a Índia, tem um projeto importantíssimo, que é o chamado Corredor Norte-Sul, para driblar as distâncias do Canal de Suez, né, importantíssimo que nós sabemos, da região do Canal da Mancha, e atingir o norte da Europa, automaticamente eles vão passar por essa região norte e sul um corredor de grande proporção de ferrovias e rodovias ligando as mercadorias da Índia, que saem da Índia, até o norte da Europa. Isso é muito importante. Portanto, há um embate entre um corredor leste-oeste, que é o corredor de Zangezur, e um corredor norte-sul, que une interesses principalmente da Rússia, do Irã e da Índia. É nessa situação que a Armênia está, porque esse acordo não é um acordo de paz, é um acordo de gerenciamento territorial, que apesar da Armênia manter sua autonomia territorial sobre o corredor, ela abre totalmente sua fronteira para passagens de trens, caminhões do Azerbaijão e da Turquia. Isso geralmente não dá bem, né? Isso geralmente gera muito mais problemas e principalmente tensões e pressões sobre o território armênio. Então fiquem bem e vamos torcer para que a autonomia armênia seja respeitada. Um abraço, Conexão. Conheça os vinhos armênios que foram premiados no Brasil pela revista Adega. Karaci, que é um vinho tinto elaborado exclusivamente a partir da uva Areni Noir, feito da mesma forma que se faz há milênios na região. Tem notas de frutas vermelhas e negras, seguidas de florais, terrosas, de ervas e de especiarias. E o Voski, que é um vinho branco elaborado a partir de uvas Voskehat e Garamak. Gostoso de beber, tem uma acidez refrescante, textura firme e cremosa e um final cheio e persistente com toques cítricos de pêssego, peras, de frutos secos e de umami. Os 2 rótulos são produzidos pela vinícola Zorá, que utiliza variedades nativas ancestrais e métodos milenares de produção de vinho. São cultivadas em extrema altitude e em um terroir totalmente livre de filoxera. Os 2 rótulos já estão disponíveis na loja da Deguste no Shopping Ibirapuera ou online com entregas para todo o Brasil. Se permita viver a emoção de beber 6.000 anos de história em cada garrafa. Bem, muita coisa séria, mas o esporte também tá cheio de destaques na Armênia. Então, Davi Surian vai mostrar para nós hoje o que rolou no mundo dos esportes nos últimos 15 dias. Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo para vocês todas as notícias e informações que envolvem a Armênia no mundo do esporte. E claro, quando a gente fala de esporte e fala de Armênia, não tem como deixar de falar de arte marcial. E falando de UFC, nesse último sábado, na madrugada, tivemos o UFC 319, onde o evento principal foi Khamzat Chimaev, atleta russo, contra Dricus du Plessis, atleta sul-africano. E por que isso na pauta da Armênia? Porque Arman Tsarukyan foi corner, ele ajudou toda a preparação, durante todo o campo do Khamzat Chimaev. O Arman Tsarukyan era praticamente o braço direito do atleta. Atleta esse que veio a ser campeão. E o Arman foi peça fundamental no título, porque em recente entrevista o Khamzat Chimaev até contou em coletiva que ele queria largar a luta de chão um pouco e no terceiro round começar a trocação, começar a luta em cima. Mas o Arman falou, segura a bronca aí, você tá ganhando a luta, segura no chão, amarra, porque o du Plessis não vai aguentar seu jogo no chão. Dito e feito, conselho de amigo, conselho de quem ficou no corner como treinador, o Arman Tsarukyan fez valer então a vitória de Khamzat Chimaev e o cinturão dos pesos médios do UFC. Falando ainda de UFC, atleta armênio vai voltar a lutar e deve ser em novembro no UFC Apex. Estou falando do atleta Isaac Tulgarian. Ele que tem um card de 7-1. A última vitória dele são 7 vitórias e 1 derrota no cartel do MMA. Sua última vitória foi em setembro do ano passado por finalização e deve voltar a lutar agora no UFC em novembro no UFC Apex, que é feito no ginásio fechado, sem presença de torcida e aquelas coisas e tudo mais. Continuando falando de luta, vocês sabem, já divulguei aqui
quando eu disputei o campeonato de jiu-jitsu em São Carlos, o circuito do interior de São Paulo. E agora também disputei no último domingo a etapa de Catanduva. Treinei para lutar pelo ouro, me dediquei pelo ouro, mas infelizmente não foi dessa vez. Eu acabei sendo derrotado na semifinal pelo atleta que foi depois, posteriormente, a ser o campeão da categoria. Minha luta durou 4 minutos e meio com ele. Eu estava perdendo por pontos e o árbitro entendeu que eu havia batido a mão numa desistência. Não havia batido, mas entendi que era uma posição que não era favorável para mim. Já entendi também que eu seria derrotado por pontos e o atleta esse é o top 1 atual do ranking. Eu, na 11ª posição, pude vir depois a conquistar uma vitória que me deu a medalha de bronze, que está aqui separadinha, a medalha de bronze. Agora tenho no circuito do interior nesse ano, em 2 meses, um bronze, uma prata e um ouro. O ouro veio na categoria sem kimono. Então, cabeça erguida, estive lá lutando, guerreando e conquistei, deu para trazer uma medalha representando as bandeiras da Armênia e a bandeira também do Brasil, é claro, eu como brasileiro, descendente de sobrenome armênio. Continuando aqui minha pauta, eu falo para você de Arman Avanesian, ele que foi reconhecido como o melhor atleta no Mundial de Sambo que a gente teve na China. Sambo, uma das principais artes marciais da região do Cáucaso, e o Arman Avanesian, além de ganhar a medalha de ouro, foi reconhecido também como o melhor atleta. Agora falando do mundo da bola, o mundo do futebol. O Ararat Armênia foi eliminado da Liga Conferência da Europa e agora o Noah é a única equipe disputando o torneio europeu. O Noah foi eliminado da Pré-Champions, foi disputar a Liga Europa, foi eliminado e agora joga pela vida na Conference League. Então a gente deseja sorte para o Noah, que se mantenha vivo, que dispute depois a fase de grupos da Conference League. Lembrando que Noah e Ararat Armênia são as equipes que ficam ali no páreo disputando a Premier League da Armênia. Então a gente tem que ficar bem de olho nessas equipes que representam muito bem o futebol da Armênia. Pessoal, até me prolonguei um pouquinho mais hoje na pauta do esporte, mas agradeço. A gente volta no próximo Conexão Armênia, trazendo mais atualizações, mais eventos e com certeza notícias boas envolvendo o esporte na Armênia. Tamo junto, meu povo! Mais um programa chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo do nosso programa por aí afora. Deixo vocês com um gostinho de quero mais. E esse vídeo que vai mostrar um cantor armênio super moderno, o Aramé, que acaba de participar de um festival que teve na comunidade armênia de Montreal essa semana. Com vocês, o ritmo do Aramé. Fica aqui o meu Kisher Pari. Vejo vocês daqui a 15 dias. Un momento, baila, baila, ritmo dos toreros, mica, baila, baila, inspiró chorchoreo. Un momento, baila, baila, ritmo dos toreros, mica, baila, baila, inspiró chorchoreo. Un momento, baila. Inspiró chorchoreo en un momento, a ritmo desparego, mica, inspiró chorchoreo.